Então eu vou dar 3 dicas para vocês. A primeira dica é a seguinte: quem ama não maltrata. E lá em Ciência do Bom Viver está escrito assim, ó: muitos há que consideram a expressão do amor como uma fraqueza e mantêm uma reserva que impele aos outros. Este espírito detém a corrente de simpatia. Sendo reprimidos os generosos impulsos sociais, eles mirram e o coração torna-se desolado e frio. Devemos nos precaver contra esse erro. O amor não pode existir por muito tempo sem se exprimir. Não permitais que o coração do que se acha ligado convosco pereça a língua de bondade e simpatia. Você precisa expressar esse amor. Você precisa mostrar aos outros. E quando eu falo aos outros, em primeiro lugar, aquelas pessoas que convivem com você. Não tem como nós sermos adventistas do 7º dia e não conseguirmos expressar esse amor. Até porque nós guardamos os 10 mandamentos, que é o reflexo de quê? Caráter de Deus. Do amor. Então não tem como a gente reprimir esse sentimento. Não podemos esquecer que a saúde emocional, física e espiritual daqueles que estão ao nosso redor estão ligadas a nós. Nós somos responsáveis em cuidar da saúde mental e espiritual daquelas pessoas que moram com a gente. Isso é sério, gente? É ou não é sério? É uma responsabilidade grande? Conseguimos dar conta? Conseguimos? Porque como o irmão disse ali, a receita do bolo é joelho no chão sempre. É oração, é intercessão. Quem ama cuida e busca suprir as necessidades do outro. O amor é uma terra-planta e precisa ser cultivada e nutrida. Olha que lindo. Você não pode plantar uma semente e deixar em terra seca, sem molhar, sem sol, senão ela morre, ela nem nasce, né? Esse cuidado, ele é intransferível. Sabe aquela fala que nós ouvimos muito hoje? Ah, fulano tem que ir para um psicólogo, que vai dar conta. Mas o primeiro psicólogo somos nós. Existem profissionais competentes que precisam ser procurados sim, mas quem cuida do emocional de dentro do nosso lar somos nós. E esse cuidado é intransferível. Relacionamentos felizes são formados por pessoas capazes de se comunicar e comunicar os seus sentimentos através de palavras e ações. O amor, ele nunca morre de morte súbita. E aqui eu vou falar para os casais. O amor, ele nunca morre de repente, ele morre devagarinho. Talvez ao longo dos anos, de muitos anos. Talvez a convivência até é boa, mas se você for conversar com alguns outros casais por aí, eu só moro lá porque a casa é minha. Já ouviram isso, gente? Alguém? Eu já ouvi. Eu só moro lá porque a casa é minha e eu não vou sair. O amor acabou, o respeito se foi. Deus espera que tenhamos relacionamentos saudáveis, onde cada um busque o bem de todos e o bem de cada um. Demonstrarmos cuidado para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós estamos fazendo em cumprimento à responsabilidade que Deus nos deu. Cuidar do outro é obedecer a Deus, em primeiro lugar. Porque, como eu disse lá no início, quando nós instituímos uma família, nos tornamos responsáveis por ela. O pai, a responsabilidade do pai agora. Lá no lar adventista diz assim, agora é para o senhor. Obrigado. O pai representa o legislador divino em sua família. Amém. É o colaborador de Deus, promovendo graciosos desígnios de Deus, estabelecendo em seus filhos elevados princípios. O pai é o sacerdote da família. Amém. Eu vou repetir, porque só o irmão disse amém. O pai é o sacerdote da família. Amém. Apresentando ante o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde, confessando os pecados cometidos por si e pelos seus durante todo o
dia. Verdade. Gente, olha que responsabilidade. Aí talvez você fale assim, ó, mas eu não fui criado com pai. Eu não tive pai. Eu não tenho pai. Aí agora vem um conselho para a mãe, tá? Por isso que a família é composta de Jesus. É isso aí. Meu pai eterno. Mas tem a responsabilidade da mãe também. Agora fiquem atentos. Porque quebrando o silêncio para a mulher, mas sabendo que é conselho para homem e para mulher, né? Então agora o conselho para a mãe, ó. A mãe é a rainha do lar. Ih, gente, ficou fraco. Amém. A mãe é a rainha do lar. Amém. E os filhos são seus súditos. Deve governar a casa sabiamente, na dignidade de sua maternidade. Sua influência no lar deve ser excelsa. Amém. Sua palavra, lei. Amém. Os filhos devem ser ensinados a considerar a sua mãe, Amém. não como uma escrava. Amém, gente? Amém. Amém. Cujo trabalho é só servi-los, não. Mas como uma rainha que deve guiá-los e dirigi-los, ensinando-los linha a linha, preceito a preceito. Aleluia. Mas precisamos ensinar os nossos filhos a terem essa visão. Desde pequenos, cada um com sua atribuição, cada um com seu dever no dia a dia, para que eles entendam que a sua função é de mãe e não de empregada, para que seu esposo perceba que a sua função é de mãe e não de empregada. E mãe, você precisa também entender que o seu esposo não é o seu servo, ele é o seu ajudador. Ele é aquele que vai estar ali guiando em oração, com mais força, né? Para abrir aquela tampa que fica lá travada, para botar o gás, para trocar uma lâmpada. Mas ele não serve só para isso, não. Ele está ali para compartilhar momentos felizes também, para comer o melhor pedaço do bolo do dia, porque é isso que é família. Agora tem um conselho para todos os dois, tá? Não provoqueis a ira dos vossos filhos. Sabe o que acontece? A gente consegue, pelo menos eu que tenho a minha vivência dentro de escola, e fui professora durante muito tempo, e eu convivi com muitas crianças de muitos tipos, né, de muitas culturas, e eu consegui observar que as crianças adoram receber não. Mas o não de forma certa. Não é aquele não sem propósito, sem objetivo. Sabe? Por que a criança respeita às vezes mais na escola do que dentro de casa? Porque o professor ali, ele sabe a hora certa de dizer não. A coordenadora diz não, o professor diz não, a diretora diz não, mas na hora certa. E eles entendem que o não é carregado de amor. Não é um não sem propósito. Aí acontece o seguinte, ó. A gente chama a família na escola e fala, relata, né, a queixa ali. Aí a mãe e o pai falam assim, mas em casa ele não faz nada disso. Não faz nada disso. Aí você começa a buscar. Mas ele briga? Ah, é briguinha boba. Lá em casa meu marido brigava, eu brigava quando a gente era pequeno. Todo mundo brigava. Mas ele socializa com os outros? Não, não socializa. Mas quando eu era criança também não socializava. Então ele me copia. Disciplina precisa ser dada sim, com amor, na hora certa. Crianças gostam de ouvir não. Se eu perguntar a eles se eles gostam de ouvir não, eles vão falar que não, né? Mas inconscientemente eles gostam de ouvir não. Quando eles ouvem um não carregado de amor, eles sentem que vocês estão ali para protegê-los. Eles entendem que aquele não de agora vai ajudá-los no futuro, para que eles sejam homens e mulheres cidadãos para o reino de Deus. Segundo, hein? Quem ama, respeita e não agride. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar aí. Eu peguei 2 estatísticas, né, de feminicídio, que aumentou muito e todo mundo sabe. Eu não quero ressaltar nenhum caso aqui. E essa tabelinha de baixo, esse gráfico de baixo, ele está falando do aumento dos casos de divórcio pós-pandemia e durante a pandemia.
E ali tem as maiores regiões, né, do Brasil. E aquela primeira daqui para cá, né? A primeira daqui para cá, que está mais elevada, é o Rio de Janeiro, que aumentou em 46%. Então, as pessoas, elas não estão conseguindo mais viver juntas. E para evitar de dialogar ou de resolver esses conflitos, elas estão se separando. Quem ama, respeita e não agride. O respeito para com as pessoas é um sinal de respeito para consigo mesmo. Quando você respeita o outro, você demonstra que você é digno de ser respeitado. Quando você tem respeito, você trata as pessoas com honra e dignidade. Lá em 1 Pedro 2,17 diz assim, ó: tratai todos com honra e amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Amém. Amém. O respeito é uma consequência do amor. Quem ama valoriza pessoas e as trata com dignidade. O respeito elimina as agressões verbais, emocionais e físicas. E sabe quando é que eu demonstro respeito para as pessoas? Quando eu dou atenção para o que elas estão falando, quando eu abro um diálogo para entender o que ela pensa, quando eu cumpro as minhas promessas. Sabe aquela promessa que você talvez faça para o seu filho? Olha, no final do ano, se você passar, vai ganhar bicicleta? Cumpra a promessa. Agora, se você não tem condição de cumprir, nem faça. Coisa simples do dia a dia, ó. Eu prometo que eu vou estar em casa às 8 horas. Mas se você sabe que não vai estar às 8 horas, não faça essa promessa. Porque é tão ruim ficar esperando, não é? Cumpra promessas. Aceita as diferenças entre um e o outro. E quando eu falo isso, não é só casal, não. Às vezes, numa casa que tem 2, 3 filhos, cada um é diferente do outro. E você não pode colocar todo mundo numa sacola e falar assim, eu crio todos da mesma forma. Não existe isso. Você pode suprir as necessidades da mesma forma, mas você precisa respeitar a individualidade de cada um. Respeito não significa sempre concordar com a outra pessoa. Respeito não significa aceitar tudo que a outra pessoa faz, ou submeter as coisas erradas que a pessoa faz. Mas respeito é respeitar a individualidade do outro, reconhecer as qualidades e o esforço do outro, nunca comparar. Isso é respeito. Ellen White, ela dá alguns conselhos bem importantes para a gente. E eu queria compartilhar com vocês aí. São palavras impacientes que ferem o respeito próprio, e ela fala sobre isso. Ela diz assim, ó: os que condescendem com tal linguagem hão de experimentar a vergonha, perda de respeito próprio e da confiança em si, e terão amargo remorso e desgosto por haverem permitido perder o domínio de falar dessa maneira. Qual melhor seria se nunca proferissem palavras dessa natureza? Quanto melhor havia de ser o possuir o óleo da graça no coração, ser capaz de passar por toda a reprovação e suportar todas as coisas com mansidão e paciência cristã. Pense 1000 vezes antes de proferir uma palavra que vai magoar aquela pessoa que convive com você, um vizinho, aquele que te fechou no trânsito. Pense antes de proferir essas palavras. Os pais não devem usar palavras impensadas, e aí ela fala mais uma coisa, ó: não permitais que escape dos vossos lábios nenhuma palavra de mau humor, aspereza ou ira. A graça de Cristo espera vosso pedido. Seu Espírito dominar-vos-á o coração e a consciência. Mas quando é que o Espírito Santo de Deus domina o nosso coração e a nossa consciência? Quando nós o buscamos constantemente. Nunca percas o respeito de vós mesmos devido à palavra precipitada e impensada. Cuidai das vossas palavras para que elas sejam puras e santa a vossa conversa. Dai a vossos filhos um exemplo do que desejais que eles sejam. Amém. É o momento hoje de você ensinar para o seu filho o que você quer que ele seja no futuro.
Não espera passar, não, porque senão você não vai ter tempo. Quem ama, respeita, não agride verbalmente e nem fisicamente. E o terceiro, quem ama, perdoa e não pune. Queria ler com vocês, queria que vocês abrissem a Bíblia aí, em Colossenses 3,13. Nós vamos falar um pouquinho de perdão. Abra aqui, cara. Não vou dar Colossenses seu 3,13. Nós vamos para Colossenses 13. Acharam? Não, bom, você não vai conseguir me dar aqui, não. Marquem na sua Bíblia, porque isso aqui é importante demais. Não fiquem irritados uns com os outros. Perdoem uns aos outros. Amém. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoa vocês, perdoem uns aos outros. Amém. Sabe aquela informação alheia que chega pra gente de vez em quando? Ó, eu vou te contar uma coisa, guarda segredo. Já viram um assunto começar assim? Eu, de um tempo pra cá, comecei a agir da seguinte forma. Eu falo assim pra pessoa: não consigo guardar segredo, então nem me conta. Aí a pessoa já sai correndo. Ou então, quando a pessoa nem chega assim, porque chega às vezes mais sutil ainda, eu falo assim, ó: se não for para eu ajudar, então nem me conta. Porque se eu não conseguir ajudar, nem me conta. Sabe, às vezes as coisas ganham uma proporção tão grande e a gente acaba sendo ouvido e nem ora pela pessoa e nem ajuda espiritualmente a pessoa. E a coisa ganha uma proporção tão grande e vira uma bola de neve. Nós precisamos filtrar essas coisas. Eu, pelo menos, tenho problemas demais na minha família para que outra pessoa venha e traga um assunto que eu nem sei se é verdade. Comece a olhar para essas situações com carinho. Comece a filtrar essas coisas que vêm chegando e trazendo só coisas negativas para a gente no nosso dia a dia. Às vezes as pessoas não estão interessadas em ajudar ninguém, só estão interessadas em falar do outro. E tem outra coisa também. Às vezes aconteceu uma coisa que é desse tamaninho, virou uma bola de neve, entrou no seu coração, você já fez um pré-julgamento e não consegue perdoar aquela pessoa. Como que Deus perdoará os seus pecados se você não consegue perdoar? A convivência traz desgastes. Parece incrível, mas as pessoas que muitas vezes magoamos são aquelas que nós dizemos o quê? São aquelas que nós mais amamos. Perdoar é uma escolha que precisa ser feita todos os dias. Porque sempre haverá decepções. Sempre haverá uma crise. Porém, a falta de perdão é assassina. A falta de perdão mata os nossos relacionamentos, mata a nossa saúde, mata a nossa alegria e impede de caminharmos junto com Deus. Olha como isso é sério. Olha porque tantas pessoas sofrem de depressão, sofrem de tristeza, de mágoa, e às vezes você está andando, conhece uma pessoa que parece que tem uma nuvem em cima dela, porque é só negatividade, é só tristeza, é só rancor, porque ela não consegue perdoar. Duas pessoas incapazes de perdoar não podem suportar a vida juntas. Sabe aquela situação do casamento? Houve uma coisa lá no passado e vocês ficam ainda se alfinetando. Ah, é porque lembra o que você fez, lembra o que você fez. Queridos, isso não é perdão. Sabe aquela ofensa que foi falada 3 anos atrás, mas que você sempre reproduz? Isso não é perdão. E isso traz frieza no seu relacionamento dentro de casa. O perdão é um dom de Deus. E lá em Parábolas de Jesus diz assim, ó: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas. Nada pode justificar um espírito irreconciliável. Aquele que não é misericordioso para os outros mostra não ser participante da graça perdoadora de Deus.
No perdão de Deus, o coração do perdido é atraído ao grande coração do infinito amor. A torrente da compaixão divina derrama-se no espírito do pecador e dele na dos outros. A benignidade e misericórdia que em sua própria vida preciosa Cristo revelou serão vistas também naqueles que se tornaram participantes da sua graça. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está alienado de Deus e ávido unicamente para a eterna separação dele. Se você não sabe perdoar, você não anda com Cristo. E se você não anda com Cristo, você está separado dele. Olha que sério. E nos dias que vivemos hoje, quando é a nossa última oportunidade? É agora. Eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu sair ali fora. Eu não sei o que vai acontecer comigo na sexta-feira dessa semana que vamos ainda iniciar. Eu não sei. Então a nossa última oportunidade é agora. E para eu encerrar, eu quero trazer para vocês 4 importantes questões sobre o perdão. Deus sempre oferece o perdão. Amém. Ele se sacrificou por mim e por você. Mesmo antes de eu nascer, sem eu merecer, Ele morreu por mim. E cada dia Ele estende o perdão. Sabe? Quando você dorme, aí você acorda, tudo se renova. Eu ouvi há um tempo atrás assim, me perguntaram no culto, né? Como eu fiz com vocês assim. O quanto você é grato? E aí a pessoa falou assim: se hoje você dormir agradecendo a Deus e amanhã acordar e Ele te der só o que você agradeceu, você vai conseguir viver? Porque nós somos muito limitados. Nós não somos gratos o tempo todo. Parece que a gente usa esse momento da oração antes de dormir só para agradecer as coisas que deram certo. Mas e se você só agradecer pelo que deu certo? Quando você acordar de manhã, se Deus falar assim: eu vou te dar o que deu certo ontem, vai ser bom? Tá bom? Nós temos que ser gratos o tempo todo, porque o perdão de Deus está acessível o tempo todo. Amém. E nós precisamos ser gratos e reconhecer o perdão. Antes, seres uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros como Deus e Cristo vos perdoou. O segundo tópico aí, o perdão é libertador. Quando você perdoa, você se sente livre, alegre, feliz, você tem relacionamento com as pessoas. Amém. Sabe, muitas das vezes a gente não cresce, porque a gente olha para o outro e fala assim: ai, não gosto daquela pessoa ali. A pessoa vive a vida tranquilamente e você sofre porque você não gosta dela. Bem-aventurado aquele cuja a iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Salmo 32:1. Terceiro tópico, e aí eu já estou acabando. Perdão gera perdão. Quando você perdoa, vira uma cadeia de perdões. E você vai perdoando, aquele que te viu perdoar vai perdoar. Você vira uma lenda do perdão. Já viu isso? Amém. Você vai ser um exemplo, um reflexo. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: nossa, fulano ali é tão bom, tão justo, ele perdoa. Eu quero ser igual a ele, eu vou perdoar também. E vai gerando uma sequência de perdão, e isso é transformador. Perdão gera mais perdão. E o último item que eu queria compartilhar com vocês: perdão não tem limites. Quando você perdoa, quando você é liberto, tudo muda na sua vida. Assim como mudou a vida de Pedro. Lembra daquele encontro que ele teve com Cristo? Lembra como ele tinha um coração estranho ali naquele momento? E como que Pedro se tornou depois? Então o perdão, ele além de ser libertador, ele não tem limites. Porque quando você se sente aceito ou perdoado, vira-se uma cadeia de perdão. E todas as pessoas que estão ao seu redor acabam refletindo isso também. Quando nós amamos e não temos o amor, quando não amamos e não temos o perdão de Cristo no nosso coração, nós punimos as pessoas
Nós não libertamos as pessoas. Nós não deixamos as pessoas felizes. Nós começamos a julgar os erros de pessoas falhas como nós. Esse tipo de punição, ele prejudica a autoestima, ele provoca tristeza, ele traz os maus tratos, o desrespeito e a humilhação. Sabe por quê? Porque quem ama perdoa e não pune. O meu desejo nessa manhã é que você saia daqui entendendo que o nosso lar é além das paredes da nossa casa. Nós construímos o nosso lar. O irmão colocou bem. O nosso lar precisa ter um outro elemento principal, que é Cristo Jesus. Amém. Se Ele estiver dentro do nosso lar, nada desanda. Tudo vai dar certo. E se não der certo, e se tiver alguma crise, Ele vai estar lá. Amém. E se você chorar, Ele vai estar lá te consolando. Amém. E se você tiver algum problema de saúde, ou o seu filho, ou o seu esposo ou sua esposa, você trouxe Jesus para dentro do seu lar. Que Deus abençoe o seu lar. Que essa semana seja uma semana diferente para você. Amém. Que Deus possa abençoar a todos nessa manhã. Eu queria chamar a menina que vai cantar. Ela vai cantar um louvor agora. Tá, a irmã vai falar agora. Irmãos, olha que mensagem maravilhosa. Amém. É o nosso Deus usando a irmã como um canal para falar nossa mente e nosso Amém. coração. Agora, irmãos, quantos atentaram para a riqueza de livro do Espírito de Profecia usado nessa mensagem? Amém. Muitos de nós não temos condição de adquirir os livros da Senhora White, o livro do Espírito de Profecia. E a igreja de Noaíba é a primeira igreja do distrito que tem um mini centro White. Eu não posso falar e não vou alcançar enquanto eu respirar. Você que não tem condição de adquirir esse livro, por favor, vai aqui no mini centro White. Tem a coleção da Senhora White, tem logos, tem tudo para você se enriquecer. Olha quanto aprendizado saiu desse rio aqui, desse manancial de água viva, que é a palavra de Deus. Por favor, separe tempo, procure a liderança da nossa igreja e vai lá, vai estudar, vai ler, vai aprender, vai crescer na graça, no amor e no conhecimento das coisas de Deus. Amém. viver.
pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar eu posso desfrutar. E quando vejo nós sumindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus. Não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra que mar de cristal sem Jesus? E flores que não murcham sem Jesus. Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar: o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver. O céu é Jesus e onde Ele estiver. O céu é Jesus e onde Ele estiver. O céu será ali. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Querido Pai, te agradecemos, Senhor, pelo sábado, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui em sua casa. Esteja com cada família aqui representada. Vá com eles, Senhor, para cada casa, para que cada casa se transforme em um lar. Para que eles sintam essa transformação e consigam influenciar a outras pessoas. Que tu possas colocar, Senhor, aonde houver dificuldade, que tu possas colocar, estender as tuas mãos poderosas e resolver os problemas conforme a tua santa vontade. Estenda a bênção, Senhor, para aqueles membros que não puderam vir, para os familiares que estão em casa. Tu sabes a necessidade de cada um. Continue conosco, nos dê um restante de sábado feliz em tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Primeiramente agradecemos ao Espírito do nosso Senhor que conduziu a cada um de vocês aqui na casa dele e ele juntamente também conduziu a Débora, né, com a
Ministério da